Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre a Revolução Francesa de 1789. Um acontecimento extremamente importante, não só para a França, mas para a Europa. Foi um dos grandes movimentos inspirados pelas ideias iluministas. E também a data do seu início, 14 de julho de 1789, é também um marco do início da Idade Contemporânea. Lembra que eu sempre falo para vocês, revoluções, guerras, revoltas não começam do nada. Então, nessa primeira parte, vamos ver um pouquinho da situação da França antes da Revolução começar. Eu dividi o capítulo de Revolução Francesa em várias partes, porque o nosso trabalho aqui, ele englobará análise de imagens. Então, vão ficar slides muito pesados e vídeos muito longos. Eu não queria isso. Então, dividi em 4 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar, então, dos antecedentes da Revolução. Eu deixei como imagem de fundo a Bastilha, a prisão símbolo do absolutismo francês. E como eu falei na introdução do vídeo, a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, significa o início da Revolução Francesa. E a Bastilha era o símbolo do absolutismo francês. Então, é um acontecimento muito significativo, não só para a história da França, mas para a história de uma maneira geral. Então, vamos começar a estudar os fatores que levaram a população francesa a se revoltar contra o rei. Esses exemplos de caricaturas, eles circulavam pela França na década de 1780. É importante lembrar que boa parte da população francesa não sabia ler nem escrever. Então, transmitir ideias através de imagens acabava sendo uma coisa mais efetiva. Eu vou começar com a caricatura 1, que está aqui à minha direita, onde nós temos um membro do clero com uma roupa roxa ou azul, né? Não dá para saber direito. Ao lado dele, um nobre, e embaixo da pedra tem um camponês. Uma cena que se passa numa zona rural e esta pedra representa a quantidade de impostos que os camponeses tinham que pagar. Como diz aí na inscrição que está na pedra, a talha e a corvéia. Lá ao fundo da imagem, não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, tem ovelhas, é uma cena de criação de animais. Esta é uma situação de desigualdade social. O camponês paga os impostos e o clero e a nobreza estão ali no bem bom, vamos dizer assim. Na caricatura 2, que está aqui à minha esquerda, o membro do clero é o que está no meio da imagem, de marrom. De azul está o nobre e de vermelho o camponês. A pedra também tem uma inscrição ali, aliás, tem uma em cima e uma no meio dela, acima da cabeça do membro do clero, onde está falando em impostos territoriais. Então, qual é a ideia aqui? Também numa área rural. Uma ideia de que todos na França paguem os impostos igualmente, que esse grande fardo, que essa coisa tão pesada que é pagar impostos, seja feita igualmente por todas as classes sociais. Então, é assim, a situação da caricatura 2 é uma expectativa, é o que as pessoas que pagam impostos esperam. E a situação da caricatura 1 é a realidade. São os impostos que somente uma parte da população paga. E essas caricaturas, elas são uma crítica. Vocês podem perceber que elas são anônimas. Elas são de autoria desconhecida, porque nós estamos falando da França do século XVIII, que era um regime absolutista de governo. Então, se elas fossem assinadas, muito provavelmente o autor da caricatura seria preso, por estar fazendo uma crítica direta na caricatura 1, onde só uma parte da população paga impostos, e na caricatura 2, a gente pode dizer sim que é uma crítica indireta,
Porque nessa expectativa-realidade, a expectativa na caricatura 2, de que todos paguem impostos igualmente, ela está sujeita a mudanças. E assim, né? Quem vai fazer essas mudanças? Então, assim, o rei, e aí? Você não vai fazer nenhuma mudança? Então, acaba sendo, né, uma crítica mesmo. Vamos ver, então, com mais detalhes agora, qual a situação da sociedade francesa às vésperas da Revolução. A Revolução começou em 1789, nós vamos analisar a situação da década de 1780. Nesta época, a França era governada por Luís XVI, que está na primeira imagem aqui em cima. Um rei absolutista, da dinastia Bourbon, representante dos conceitos absolutistas clássicos. Representante de Deus na terra, ele manda, todo mundo obedece, manda os opositores para a Bastilha, que era a prisão símbolo do absolutismo, gastava muito dinheiro, aliás, gastava mais do que arrecadava, como nós vamos ver, que era casado com Maria Antonieta, da Áustria, que não gostava do povo francês, e o povo também não fazia nenhuma questão de gostar dela. Então, um governo que não era bom, que descontentava também a população, mas o que mais deixava a população incomodada era a divisão social da França. Uma sociedade dividida em estamentos, em grupos rígidos e que tinha uma desigualdade muito grande. Desigualdade que era a seguinte: o primeiro estado, que eram os membros do clero, e o segundo estado, que eram os membros da nobreza, não pagavam impostos. Todos os impostos recaíam sobre o terceiro estado, que era 98% da população francesa. Terceiro estado que era formado por ricos burgueses, pequenos e médios comerciantes, médicos, advogados, trabalhadores urbanos, camponeses, e que pagavam todos os impostos, todos. O clero e a nobreza tinham uma série de privilégios. Além de não pagar impostos, tinham um foro privilegiado. A nobreza, alguns recebiam pensões do governo. Então, era uma situação extremamente crítica para o terceiro estado. E um motivo válido de descontentamento. Uma desigualdade social imensa, dificuldades econômicas também que vão se somando, né, a essa má administração do Luís XVI e, né, as ideias iluministas circulando também que vão, né, deixando a população mais crítica. Mesmo que a pessoa não saiba ler e ela vê uma daquelas caricaturas que eu mostrei para vocês no início, ela sabe que aquela situação é a situação que ela está vivendo. Então, lembra da pedra que eu mostrei, que o camponês está embaixo da pedra? Então, é assim, ele pode até não saber que está escrito, o que está escrito naquela pedra, mas assim, eu me sinto assim também. Eu me sinto esmagado por esses impostos. Eu me sinto esmagado pelas péssimas condições de vida. Então, tanto pessoas da burguesia como pessoas mais simples começaram a debater aí nos lugares em que elas se encontravam por mudanças. Então, assim, nós queremos mudanças na situação. Nós queremos que o rei melhore a nossa situação. Porque é injusto só o terceiro estado pagar impostos, enquanto o clero e a nobreza vivem aí nos privilégios. Então, no início, nem existia a ideia de, né, vamos tirar o rei do poder. Não, nós queremos reformas, nós queremos mudanças. Lógico que depois as coisas vão tomando um outro rumo, mas no início a ideia, né, era que o rei fizesse algumas mudanças para diminuir as dificuldades pelas quais o terceiro estado passava. Essa outra caricatura, ela é um exemplo, além da desigualdade social, representada pelo senhorzinho ali curvado, que representa o terceiro estado, carregando o membro do clero de azul e o nobre de vermelho nas costas. Este carregar nas costas significa o terceiro estado paga os impostos e sustenta os outros dois estados. E aqui mostra uma situação que aconteceu na França, que hoje para a gente parece uma coisa absurda. Teve um determinado momento em que houve um aumento muito grande no número de coelhos
coelhos que estão representados aqui aos pés do camponês. E esses coelhos, que se multiplicaram muito rapidamente, começaram a atacar as plantações. E o camponês não podia fazer nada, porque a caça era um privilégio da nobreza. Aí assim, professora, mas aí vai destruir a plantação? Então, você não é nobre, você não pode caçar. Ou, a pessoa está passando fome, ela não pode matar o coelho para comer? Não, porque ela não é nobre, ela não pode caçar. Lógico que, como alguns alunos perguntaram, professora, mas não acontecia de fazer escondido? Até podia acontecer, mas, né, se você fosse pego, se você era um camponês e fosse pego caçando, você poderia ser punido. E a França também passou por situações como a Grande Fome de 1788, quando uma série de mudanças climáticas afetou a plantação de trigo, anos sucessivos de mudanças climáticas. E o trigo era a base da alimentação dos franceses, porque da farinha de trigo você faz o pão, que era a base da alimentação da população francesa. Aí lembra da lei da oferta e da procura? Menos trigo no mercado, tem menos pão, o preço sobe. As pessoas mais pobres não tinham dinheiro para comer. E isso acabou gerando um descontentamento muito maior. Saques a armazéns, né, mercados, não sei se esse era o nome, mas enfim, muita violência, né, o aumento da violência causado pela fome. Então, são uma série de fatores que vão se somando e aumentando o descontentamento da população francesa. Além disso, o Estado francês era deficitário, ou seja, tinha um déficit. Ele gastava mais do que arrecadava. E era um Estado onde mais de 70% das suas receitas, dos valores arrecadados, eram de impostos. Então, olha que má administração. Quase todos os seus valores arrecadados são impostos. Não é uma atividade como, sei lá, comércio, indústria, agricultura, são impostos. Impostos estes que também eram gastos de uma maneira desigual. Grande parte do que era arrecadado era gasto com os privilégios da corte, e não em coisas que favorecessem a população. Então, lógico, falta dinheiro. Vai chegar um momento em que essa falta de dinheiro torna-se cada vez maior. E aí o rei, Luís XVI, para tentar conseguir mais dinheiro, vai sempre aumentar os impostos. Só que vai chegar uma hora em que a população vai falar, opa, peraí, não consigo mais pagar isso. Não vai parar de aumentar esses impostos, não tenho mais de onde tirar. Então, ele vai ter que se virar para tentar conseguir um dinheiro aí e vai fazer com que a oposição a ele cresça cada vez mais. Mas esse assunto a gente vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido as suas dúvidas. Caso você ainda tenha alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui que eu respondo. Eu vou deixar como tela final o vídeo sobre o liberalismo político do iluminismo. Então, obrigada por assistir o vídeo até aqui e eu vejo vocês no próximo. Um beijo e até mais. Tchau!